Marcos Dantas. 7h24, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira. Olha, gente, as novas regras para os saques do FGTS anunciadas pelo governo federal deixaram muitos brasileiros com dúvidas. Afinal, foram divulgadas de uma vez pelo menos 3 calendários diferentes para a retirada dos valores depositados no fundo, que não estão necessariamente ligados. Além disso, para complicar mais ainda, muitos trabalhadores questionam se regras antigas que permitem saques do dinheiro continuam a valer depois do anúncio do programa Saque Certo. Nós convidamos, quero aqui já de antemão agradecer a gentileza da doutora Simone Sonieri, advogada trabalhista, né? De participar hoje aqui do nosso programa para tirar todas as dúvidas. Nós estamos aqui com os nossos canais abertos. 3421-2272, né? É o nosso telefone fixo. O nosso WhatsApp 988775550. Eu já quero até fazer um apelo aqui para que as pessoas que queiram enviar perguntas sobre o saque do FGTS pelo WhatsApp, ou mandem em texto ou em áudio. Algumas pessoas ligam para cá, para o nosso WhatsApp, mas nós não temos condições de estar colocando, por exemplo, as pessoas que ligam para o nosso WhatsApp. Ou você manda o texto, a sua pergunta em texto, ou você manda gravada, tá ok? Doutora Simone, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. É um assunto que realmente até para o advogado gera dúvida. Bom dia, doutora Simone. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio 95 do Panorama. Até entre os advogados, realmente. Porque, como você disse, foram muitas tabelas liberadas, muitas informações de uma vez só. Então, realmente, até para quem lida com esse assunto todos os dias, no seu cotidiano, no seu trabalho, gera, sim, dúvidas. Então, por que é que o governo decidiu, por exemplo, liberar essa pequena parte do FGTS para o povo brasileiro? Muitos governos já pensavam nisso também. O governo anterior pensou em liberar, em fazer essa liberação. Agora, se é vantagem ou se não é, vai depender de cada pessoa e da necessidade que cada um tem naquele momento, né? O FGTS, ele foi pensado não como um fundo a ser liberado a todo momento, e é um fundo que pertence ao trabalhador, é um valor que pertence ao trabalhador, mas ele foi pensado para ajudar os trabalhadores no momento de desemprego. Quando você é demitido sem justa causa, então o FGTS seria para lhe socorrer nesses momentos de desemprego. Então, assim, não é uma coisa que foi pensada para ficar sendo liberado. Não entendo bem, não sei as razões do governo, mas muitos especialistas estão falando no sentido de que será uma injeção na economia, de dinheiro na economia, porque R$500 para alguns pode ser pouco, mas R$500 de cada trabalhador sendo injetado no comércio, então isso é uma injeção de grande monta. Então vai dar uma aparência de que o mercado vai estar bem aquecido. Eu sou obrigado a tirar os R$500? Não, ninguém é obrigado a tirar esses R$500. O depósito é automático, né? Como você estava dizendo, já está na minha conta. A Caixa, o governo liberou um calendário dizendo que os depósitos seriam feitos a partir do dia 13 de setembro, de 13 de setembro a 9 de outubro. Mas com certeza, para agilizar a Caixa, essa questão operacional, que é muita gente, muitos valores a serem depositados, muitas contas a serem distribuídas, certamente as pessoas que já tinham conta poupança aberta até 25 de agosto de 2019, a Caixa já está efetivando esses depósitos e já está liberado, e quem quiser retirar, pode retirar. Agora, quem não quiser retirar, essa é a dúvida que surge, né? Será que eu tenho uma obrigação, é obrigado a retirar? Não, ninguém é obrigado a retirar esses R$500. E também não há aquela necessidade de você ter que ir ao banco para fazer retornar esse dinheiro para a sua conta, para o seu fundo de garantia por tempo de serviço, né? A partir do dia 31 de março de 2020, esse depósito dos R$500, quem não retirou, voltará automaticamente para a sua conta do FGTS.
E se eu não quiser, no caso, retirar, eu tenho que comunicar então à agência bancária? Não precisa comunicar. Ele vai ficar na sua conta poupança até o dia 31 de março de 2020. Então, se você não retirar, depois do dia 31 de março, ela vai voltar para a sua conta, né? Eu fico pensando assim, como advogada, até se não vai haver futuramente algum questionamento quanto à rentabilidade, né? Porque o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem uma forma de remuneração e rentabilidade, a caderneta de poupança tem a sua forma, mas eu acredito que o governo, pensando nisso, fez com que fossem equiparadas essas rentabilidades. Então, eu não sei se futuramente não vai haver esse questionamento. E essa confusão desses 3 calendários, como é que é isso? Assim, para quem já tem conta poupança, conta corrente não, conta poupança aberta na Caixa, então vai seguir esse calendário, né? Nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril, podem ir na Caixa a partir de 13 de setembro de 2019. Os nascidos em maio, junho, julho e agosto recebem a partir de 27 de setembro de 2019. E os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro recebem a partir de 9 de outubro. Agora, como você disse, olhe, Simone, já está na minha conta. Então, quem tem o cartão do cidadão já pode sacar, entendeu? Não precisa esperar que dia 13 de setembro, não. Vai lá e faz o seu saque na Caixa Econômica com o seu cartão. Ok, tem um ouvindo com a gente, fala com quem? Bom dia. Bom dia, com Luana. Luana, qual a sua pergunta? É porque eu gostaria de saber, porque eu não tenho conta na Caixa, mas eu tenho um cartão cidadão. Mesmo assim, eu tiro o FGTS, eu sou empregada doméstica. E aí, doutora? Pronto. Os empregados domésticos têm uma questão assim peculiar. Por quê? Os empregados domésticos, somente a partir de 2015, é que houve a obrigatoriedade dos depósitos do FGTS, né? Então, talvez algum empregado doméstico não tenha esse valor disponível em sua totalidade, os R$ 500 depositados. Pode ser que tenha menos, dependendo do salário que receba. Mas, se você não tem conta poupança, não vai ser automático, não. Você vai ter que ir à Caixa, às lotéricas, qualquer correspondente, Caixa Aqui, levando, munido dos seus documentos, né, identidade CPF. Geralmente eles pedem que leve um documento com foto para fazer o saque. Se não tiver os R$ 500 completo, você vai sacar o que tem. O que vai ficar disponível para você é o que tiver. Se não tiver os 500, tiver 200 ou tiver 100, você vai sacar. Agora, tem também um alerta. Até R$ 100 você tira nas lotéricas, mas acima de R$ 100, aí você já vai ter que ir na Caixa realmente fazer o saque. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 988-775550, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Meu nome é Carla, do Alto da Boa Vista. Eu queria saber se com um ano e 6 meses se eu tenho direito ao FGTS de carteira assinada, que eu só tenho esse período. Vai fazer 2 anos ainda em novembro. Em fevereiro, eu queria saber, tirar minha dúvida. Tenha um bom dia. Pronto. O FGTS, na hora que o empregado assina a sua carteira, tem sua carteira assinada, então a partir do primeiro mês já há aquele depósito de 8% do valor do salário numa conta vinculada àquele trabalhador. Então, independente de um ano ou um mês de trabalho, o FGTS deve obrigatoriamente ser depositado pelo empregador. Então, com certeza, você tem sim direito a esse saque do FGTS. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, doutora Simone. Bom dia, Marcos Dantas. Para me tirar o meu FGTS nativo, eu posso tirar sem mexer no meu fundo de garantia nativo? José Marcelo. E a Marcelo? Pronto, Marcelo. Cada vez que a gente assina a carteira de trabalho, abre-se uma conta de FGTS específica para aquele contrato trabalhista. Então, inicialmente, a Caixa vai liberar essas contas, principalmente essas contas inativas, entendeu? Se você teve 5 vínculos de emprego, você vai ter certamente 5 contas de FGTS. E se geralmente essas contas inativas acontecem quando você
pede demissão do emprego e aí não pode movimentar realmente a sua conta do FGTS, então tá lá esse valor. Se você tiver 5 contas nessa mesma situação, você vai poder retirar, se tiver R$ 500, né, em cada conta, até R$ 2.500 você vai poder sacar. As contas inativas tranquilamente também terão esse saque automático. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marcos. Pronto, esse FGTS que é da prefeitura já faz tempo, né? Que inclusive eu dei todo o encaminhamento e esse nunca saiu, Marcos. Queria saber por quê. E aí, doutora? Ela está falando de FGTS de prefeitura, né? Porque assim, a partir de 88, as pessoas que trabalham no serviço público, elas são obrigatoriamente estatutárias, então não teria direito ao FGTS. Antes de 88, porque a lei do FGTS ela é de 66. Então, ela foi criada porque antigamente no serviço público não havia necessidade de concurso público. Só a partir de 88 é que foi obrigatório o concurso público. Então, o FGTS ele foi criado como uma opção. Às vezes, o governo queria fazer a rescisão contratual dos seus servidores e aí existia aquela estabilidade decenal. Há 10 anos você estava naquele emprego e aí ele não podia fazer essa rescisão de contrato. Então, criou esse FGTS, informando ao trabalhador inúmeras vantagens que a gente vê hoje que não eram tantas, para que ele abrisse mão dessa estabilidade trabalhista. Então, algumas pessoas que tinham realmente esse vínculo com entes públicos, existe um fundo que se chama o Fundo PIS, o Fundo PASEP, né, que é dos servidores públicos. E nessa lei também o governo diz que vai liberar. Então, você tem que ir, se for PASEP, você tem que ir no Banco do Brasil para retirar esse fundo. E se for empregado privado, da empresa privada, vai ter que ir na Caixa para saber se existe realmente. Essas pessoas anteriores a 88 têm que ir ao banco para saber realmente se tem uma parte desse fundo para ser sacado. Tem ouvinte com a gente? Vamos lá, colocar o Raimundo. Raimundo, bom dia. Bom dia, amigo. Qual a sua pergunta, amigo? Eu queria saber sobre o saque aniversário. A pessoa tem que... Sobre do FGTS. A pessoa tem que ir na Caixa para comunicar ou a partir do primeiro saque já fica automaticamente? E aí, doutora Simone? São duas modalidades distintas. Uma não impede a outra. O saque aniversário vai ser... o saque dos R$ 500 vai ser automático, então ele vai ser depositado até dia 30 de março, se você não quiser, ele vai voltar para a sua conta do FGTS, é uma coisa. E o saque aniversário, que também está nessa mesma medida provisória, é uma nova modalidade para que o empregado possa anualmente retirar uma porcentagem do seu FGTS. Então, esse saque aniversário, quem quiser fazer, quem quiser optar por ele, vai ter que, a partir de 1º de outubro, ir à Caixa Econômica e fazer essa opção. Ela não é automática como esse depósito dos R$ 500. Então, agora sim, tem que prestar bastante atenção com relação a esse saque aniversário. Porque hoje existem umas regras que vão continuar em vigor. O trabalhador poderá sacar o seu FGTS integral, mais a multa dos 40% em caso de demissão sem justa causa. Mas quando você opta pelo saque aniversário, se em outubro, começou outubro, você vai à Caixa e avisa que quer optar pelo saque aniversário. Então, se em outubro eu optei e em novembro eu for demitido, eu já não posso sacar o meu fundo de garantia por tempo de serviço. Vou ter que esperar aquele calendáriozinho para poder fazer o saque aniversário, ele entrar em vigor. Então, quem for fazer a opção a partir de outubro, então, nascidos em janeiro e fevereiro, vai tirar em abril de 2020. Nascidos em março e abril, vai tirar de maio a agosto de 2020. Então, assim, esse saque aniversário é uma opção que você faz e o percentual vai depender do saldo que você tem na sua conta. Por exemplo, saldos de até R$ 500, o saque será de 50% do valor anual.
Saldo de entre 500 e R$ 1.000, o saque será de 40% do valor, mais uma parcela fixa de R$ 50. Saldos entre R$ 1.000 e R$ 5.000, o saque vai ser de 30%, mais uma parcela de R$ 150. Então, assim, esse saque aniversário ele é programado e existem os percentuais que você vai poder tirar anualmente, de acordo com o calendário da Caixa. Mas o risco que vocês vão ter na minha opinião, agora eu vou dar uma opinião pessoal, o risco é você esvaziar a sua conta do FGTS e na hora da real necessidade, na hora do desemprego, você não tem mais aquele dinheiro. Mas assim, esse saque aniversário também não vai impedir, não é de todo mal para quem precisa e quem aplica bem o seu dinheiro, né? Mas assim, ele não vai impedir também o depósito integral da multa dos 40%. Se eu optar pelo saque aniversário, e aí vai ficar bem menor minha conta de FGTS, porque eu estou sacando anualmente, mas na hora da demissão, o empregador vai ter que depositar sobre o valor integral, como se ele lá estivesse. Tá chovendo aqui de perguntas no nosso WhatsApp, o tema realmente é bastante interessante, tem umas pegadinhas aí nessa questão do saque, você tem que ficar bem alerta, né, doutora? Bom dia, Marcos. Pergunta à advogada, doutora Simone, tenho uma carteira assinada e agora estou grávida, prestes a ganhar bebê. Eu tenho direito, sou empregada doméstica há 22 anos. E será que eu tenho direito? Trabalhador rural também tem direito? Pronto. O fato dela estar grávida ou não tem nenhuma diferença, não. Quem tem direito é quem tem carteira assinada. Então, como ela disse, ela tem carteira assinada. A única observação aí é com relação a ser empregada doméstica, né? Porque ela diz, há 22 anos eu sou empregada, tenho carteira assinada. Mas no seu caso, somente a partir de 2015 é que se tornou obrigatório o depósito do FGTS. Então, talvez o valor que tenha lá para esse saque automático dos R$ 500 não seja o suficiente, não tenha os R$ 500, mas o valor que tiver você poderá tirar. Com relação a empregado rural, se ele for empregado mesmo de carteira assinada, também terá direito a fazer esse saque dos R$ 500 ou em outubro não. E em outubro, se ele quiser, ele pode optar pelo saque aniversário. Tem mais pergunta aqui, bom dia. Bom dia, Marco. Eu gostaria de perguntar, advogada, eu trabalhei em 2004 num lugar privado, até 2005. E depois eu trabalhei em casa de família, em 2007, de carteira assinada. Se eu tenho direito a alguma coisa. E aí? Pronto. Se desse primeiro contrato ela foi demitida sem justa causa, certamente ela levantou o valor que tinha do FGTS. Então não terá mais nada a retirar, porque quando a gente é demitido sem justa causa, então o empregador vai e deposita a multa dos 40% e a gente levanta tanto essa multa quanto o valor que está depositado. Então, desse primeiro contrato, se ela foi demitida, se ela pediu demissão, talvez tenha dinheiro lá no FGTS dela, porque quando a gente pede demissão, mas pelo tempo, talvez não tenha mais, porque com 3 anos que você não dá baixa na sua carteira, a partir de 3 anos você pode ir lá também e levantar. Então, raras são as pessoas que deixam lá essas contas inativas e não mexem. Então, e desse segundo vínculo, como ela disse, como foi antes de 2015, o fato dela ser empregada doméstica, não havia a obrigatoriedade de depósito de FGTS. Então, se o empregador doméstico dela tinha essa consciência à frente do tempo de que deveria depositar o FGTS porque não era proibido que depositasse FGTS em favor de empregados domésticos, então pode ser que ela tenha. Mas a obrigatoriedade de depósito de FGTS de doméstica só foi a partir de 2015. Então, desse segundo vínculo, talvez ela não tenha nada na Caixa. Tem mais pergunta? Bom dia. Marcos, bom dia. Que é Branca do Paulo VI. Eu queria saber que se quem trabalhou em 2015, 6 meses de carteira assinada, se tem direito a esses R$ 500 do FGTS, que é o meu filho que está desempregado. E aí, doutora Simone? Pronto, esses R$ 500 é o valor mínimo que o governo liberou, entendeu? Que liberou. Não significa que vai ser, eu tenho um contrato de trabalho, minha carteira foi assinada, eu tenho direito ao FGTS,
mas não significa que todo mundo que preenche esse requisito vai ter R$ 500 a ser sacado, né? Ele está dizendo que foram 6 meses de trabalho. Então, dependendo do valor do salário dele, era só 8% que ia para esta conta em favor dele. Então, assim, dependendo do salário dele, vai estar lá depositado 8% de cada mês trabalhado. Mas, quando ele ficou desempregado, se ele foi demitido sem justa causa, certamente ele retirou. Então, agora não vai ter. Ok, naturalmente, como aqui já são várias perguntas, naturalmente algumas perguntas acabam sendo repetidas, mas ajuda com certeza aqui no nosso debate, né? Se eu sacar o dinheiro no futuro, quando eu for demitido, pode afetar alguma coisa? Olhe, se você sacar esse dinheiro agora, vai ser R$ 500 a menos na sua conta de FGTS, né? Mas assim, em tese, não vai lhe prejudicar em nada, não. Só menos 500? Menos 500 na sua conta, né? Tem mais pergunta? Bom dia, Marco Dantas, aqui é a Janaína. Oi, se a Janaína. gente não quiser sacar esse FGTS, o que é que a gente faz? Pronto. Meu esposo não vai querer sacar, ele quer deixar lá. Aí isso vai direto para que conta fica lá permanente? Como é isso? E aí, doutora Simone? Pronto. Não precisa sacar, né? Se ele não tem conta poupança na Caixa Econômica ou uma conta poupança aberta até 25 de agosto de 2019, esse dinheiro não vai nem sair da conta do FGTS dele, vai ficar lá. Agora, se ele tem uma conta poupança aberta até 25 de agosto de 2019, vai cair direto na conta poupança dele, como já está na de Marcos, né? Vai cair direto. Tá na minha lá. Na de Joelma também. Só que eu esperei que você participasse para que você realmente me orientasse. Se vale a pena não sacar. Tô aqui atento. Pois é. Então, o esposo dela, se não quiser, porque ela disse ele não quer sacar. Se não quiser se dar o trabalho de ir na Caixa e pedir, ou então entrar até pelos aplicativos ou no telefone que a Caixa deixou disponível, dizer que não deseja sacar e que quer que o dinheiro retorne para a conta do FGTS. Mas se ele não quiser se dar esse trabalho, quando for no dia 31 de março de 2020, esse dinheiro vai voltar para a conta dele do FGTS. Cargo em comissão tem direito? Pela prefeitura tem direito? Faz 1 ano e 4 meses que fui exonerado. E aí? Pois é, essa é a grande polêmica, né? Que funcionário público, a partir de 1988, para ser funcionário público, você deveria prestar um concurso público. Mas aí existem os cargos comissionados de livre nomeação e exoneração. E aí, geralmente, esses cargos, existe uma divergência com relação à obrigatoriedade ou não de depósito de FGTS. Geralmente, os entes públicos, por não adotarem o regime seletista, eles não depositam FGTS. E aí, às vezes, essas pessoas que ocupam cargos comissionados, quando terminam ou são exonerados, alguns deles, às vezes, procuram até o Poder Judiciário para reclamar esses outros direitos que as pessoas têm, né, como o FGTS, férias, 13º, porque às vezes os cargos comissionados respeitam os empregadores públicos, eles respeitam somente o pagamento do salário. É bom você falar sobre isso, e até o nosso amigo Alcimar Delmira está aqui, lembrando que é preciso deixar bem claro que o saque depende da existência de depósito na conta com valor mínimo de R$ 500. Tem que ter o dinheiro, né, Laine? Com certeza, mas assim, como eu já disse antes, se não tiver os 500, tiver 100, você pode sacar os 100, vai estar liberado, né? Então, porque não o valor limite, o valor limite que o governo liberou para saque imediato é R$500. Inclusive a minha esposa, por exemplo, tem R$120 liberado para poder sacar. Então, não é a quantidade mínima de R$500. Não, a quantidade mínima de 500 foi o limite que o governo deu para esse depósito automático. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos. Bom dia, doutora Simone. Doutora, eu gostaria de saber se eu posso tirar o meu FGTS com o meu cartão Bolsa Família, porque eu não tenho cartão cidadão e não tenho conta na Caixa. E aí? Pronto. Eles especificaram o cartão cidadão. Então, assim, mas também você não vai ficar impedido de tirar, não. Dependendo do valor, até R$100, você vai levar um documento de identidade com foto
e o CPF para uma lotérica até R$100, aqueles caixa aqui e você vai sacar, vai poder sacar. Mas se for acima de R$100, você vai ter obrigatoriamente que ir à caixa. Por isso que a gente recomenda também que se observe esses calendários que estão disponíveis na internet. Você faz uma consulta e saque dos R$500, então vai aparecer um calendário. A gente recomenda que você siga aquele calendário para que não tumultue. O dinheiro vai ficar disponível até 30 de março de 2020. Então eu não preciso, então como um bom brasileiro, né, que a gente chama, vou deixar para o último dia. Então, deixando para o último dia, você vai só tumultuar aquele calendário, vai se chatear pegando filas, porque vai ser um grande número de pessoas. A Caixa até havia divulgado, né, que iriam abrir as agências mais cedo, nos dias de semana, funcionar aos sábados, mas ninguém sabe se isso vai se concretizar. Então, o ideal é que a gente pegue esses calendários e siga. Se o meu já está disponível a partir de 13 de setembro, então vá lá e saque, né? Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos e doutora Simone. Eu gostaria de tirar uma dúvida. É porque meu pai já é falecido. Aí ele trabalhou muito tempo de carteira assinada em várias firmas. Aí eu gostaria de saber se minha mãe tem direito a sacar alguma coisa. Agora já faz muitos anos. Já faz 8 anos que meu pai é falecido. E eu gostaria de saber se ela tem direito a sacar alguma coisa. Tem direito? Olha, é o seguinte, como ela disse, o pai dela já faleceu há muitos anos e teve anteriormente a carteira assinada com direito à FGTS. Mas no momento do falecimento, raros são os familiares, geralmente o empregador procura a família para fazer a rescisão trabalhista, pede quem são os dependentes habilitados perante a Previdência Social e faz o pagamento. Levanta-se as contas de FGTS. Então, muito provavelmente, como já faz anos que seu pai faleceu, sua mãe já recebeu todas as verbas trabalhistas referente àquele contrato, entendeu? A não ser que, como eu já disse antes, ele tenha alguma conta, tenha ficado alguma conta inativa, e aí ela vai poder sim receber. Mas só que ela vai ter que ir na Caixa com os documentos pessoais dele, com atestado de óbito, com certidão de casamento para comprovar que era realmente a esposa dele, para saber se tem algum depósito. Mas eu acho muito difícil ter, porque pelo tempo, quando o empregado falece, o empregador faz a rescisão contratual e os dependentes habilitados fazem o recebimento de todas as verbas. Então, talvez não tenha. Mas se quiser ir à Caixa consultar, leva os documentos pessoais dele, leva a carteira de trabalho dele, leva logo também a sua certidão de casamento para comprovar que é a esposa, para ver se tem algum valor. Tem mais perguntas, aliás, muitas perguntas. Bom dia, Marcos Danto. Eu queria tirar uma dúvida aqui sobre isso aí. Se quem tem o fundo de garantia e retirasse esses R$500, quando desse baixa, o que tem lá sairia ou não? E aí? Pronto, com relação a esses R$500, se você não optar pelo saque aniversário, não tem problema nenhum. Você pode sacar seus R$500 e se no outro mês você for demitido, você vai lá e levanta todo o seu FGTS. Demitido sem justa causa, né? Demitido sem justa causa ou sem ser a pedido. Porque quando o empregado pede para sair, ele não tem direito de levantar o FGTS, fica lá depositadozinho. Hoje existe também uma nova modalidade, né, que é a demissão por acordo, que aí um percentual você vai poder levantar, outro não, você não vai poder. Mas assim, quem sacar esses R$500 não tem impedimento nenhum de quando for demitido levantar o seu FGTS. Erivânia diz que o esposo dela foi demitido em 2016 pelo patrão. Tem direito? Foi demitido? Foi demitido. Pronto, em 2016. Como ele foi demitido, é como eu disse, quem é demitido tem direito de levantar seu FGTS. Pouquíssimas pessoas não retiram o seu FGTS na hora da demissão. Porque vai começar outro contrato, então, na rescisão, no termo de rescisão contratual... Ele já recebeu. Ele já recebeu esse FGTS, então, entendeu? Provavelmente não tem recurso. Provavelmente não. Mas eu vou checar, né? Não tem problema nenhum. A Caixa liberou até
um aplicativo, né, caixa.gov.br, para que você instale no seu telefone e você veja se você tem algum saldo. Salvo engano, basta colocar o CPF ou o NIS, né, número de informação social, que consta sempre na carteira de trabalho, e aí você vê se você tem algum saldo. Tem mais pergunta? Olá, bom dia. A minha mãe faleceu, era professora do estado e do município. A minha mãe faleceu em 98. Aí eu fui na caixa, a mulher lá disse que o FGTS dela tem. Aí no caso, ela é falecida. Aí eu tenho que ir no Banco do Brasil também para saber do PIS e do PASEP dela. Aí eu só posso retirar mediante comprovação, como eu sou filha dela, se for na justiça. E aí, ou não? Olha, é o seguinte, se a Caixa disse que tem, nessa medida provisória, eles colocaram um artigo dizendo que não haveria necessidade de inventário para essa retirada, não. Esse saque dos R$ 500, né, que eu já vi que você tem PIS também para receber, junto ao Banco do Brasil. Geralmente, esses PIS, o FGTS em si também, em caso de falecimento, eles pedem que se faça, se não tem outros bens a inventariar, que se faça pelo menos um alvará de autorização judicial para os dependentes e herdeiros. Mas no caso desses R$ 500, tem um artigo específico dizendo que se os herdeiros entram em consenso, leve a comprovação na Caixa e eles vão facilitar esse saque. Não da conta integral do FGTS, porque com o falecimento, os dependentes têm sim que mover uma ação judicial para receber um alvará de autorização para retirar. Mas com relação até esse limite de R$ 500, tem um artigo na lei que diz que vai facilitar, mediante a comprovação da sua, que você é herdeiro dessa pessoa. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos. Eu queria saber, se eu sacar esse dinheiro, os R$ 500, depois eu posso retirar o dinheiro para comprar um imóvel, se o dinheiro vai estar disponível na hora que eu quiser ou não? Pronto. As regras para habitação continuam válidas. E esse saque dos R$ 500 respeita todas as regras anteriores. Para usar em habitação, pessoas com doenças graves em estágio terminal podem sacar também, aposentados podem sacar. As outras regras continuam todas válidas. O fato de você sacar esses R$ 500 não vai impedir, não, você utilizar o seu saldo remanescente na compra da sua casa própria. Trabalhei até 2002 de carteira assinada, de lá para cá não trabalhei mais. Tenho direito ou não? Pronto. Se em 2002 seu contrato de trabalho foi rescindido sem justa causa, certamente você retirou esse FGTS. Porque quando você levanta o FGTS, é tanto que a cada emprego, a cada contrato novo é aberta uma nova conta de FGTS. Por quê? Porque a anterior, se você foi demitido sem justa causa, certamente você tirou tudo. Você levantou aquele valor que tem lá. Então não vai ter. Não vai ter dinheiro lá se em 2002 ela foi demitida sem justa causa. Então ela recebeu a rescisão contratual, consequentemente ela tirou o FGTS dela. Bom dia, eu gostaria de saber se vamos continuar tendo direito ao PIS todo ano ou se eu aderir ao saque aniversário eu perco o PIS. Não, perde não, isso não altera. Com relação a PIS, PASEP, não há alteração nenhuma. Pode se aderir ao saque aniversário, não vai ter esse problema não. Bom dia, Marcos. Me diga uma coisa, será que ela poderia me responder aí sobre uma informaçãozinha só do PASEP? Porque eu tirei meu PASEP no mês de julho e sou funcionária estadual. Aí eu queria saber se tem alguma ainda coisa para receber, uma tal de uma cota, se eu tenho direito a receber essa cota. E aí, doutora? Pronto, essa cota do fundo do PASEP e PIS é diferente do PIS-PASEP, que é abono, né? Que é liberado anualmente para os empregados que tiveram carteira assinada, abaixo de 2 salários e tudo. Esse fundo
ele foi gerado na época antes da Constituição de 88, naquela época ainda tinha a estabilidade trabalhista. Então, tem pessoas, o governo depositava, como não tinha o FGTS como opção obrigatória, como obrigatoriedade, então existia esse fundo para os trabalhadores até 88. Então, tem pessoas que têm sim essa cota e que podem procurar para retirar, porque está contemplado também nessa medida provisória. Tem mais pergunta? Bom dia. Eu gostaria de saber se eu sacar esses R$500, eu vou ter alguma perca, se eu vou perder algum direito a respeito do meu FGTS. Muitos falam que a conta irá ficar inativa, coisas do tipo. Minha dúvida só é essa, se eu sacar, eu vou perder algum direito? E aí, doutora Simone? Não vai perder direito nenhum. Você só vai ter R$500 a menos na sua conta de FGTS. Tem mais pergunta? Doutora Simone, é Tomás. A senhora já advogou para mim. Eu trabalhei em 4 empresas de vigilância e nunca depositaram o FGTS. Eu vou ter direito também? E aí, Tomás? Pois é, Tomás, eu lembro de você, meu cliente. Se eles nunca depositaram, então com certeza não vai ter dinheiro para você receber. O que você poderia ter feito era, na época da rescisão desse contrato, fui contratado tal ano e foi demitido tal ano, e você, na sua rescisão, viu que não tinha nada depositado de FGTS, você tinha que ter ingressado com a reclamação trabalhista até 2 anos após o término do contrato. Porque existia o prazo prescricional para entrar com essa reclamação trabalhista, para que a justiça obrigasse o seu empregador a fazer o depósito do FGTS. Então, se você não entrou com essa reclamação trabalhista, provavelmente já perdeu esse direito, porque é até 2 anos o prazo prescricional. Então, se eles não depositaram, você não vai ter. Esse dinheiro não vai... Esse dinheiro, esses R$500, eu acho que muitas pessoas confundem e acham que esse dinheiro é um dinheiro que o governo está dando para as pessoas, mas não é. Esse dinheiro é seu, que foi depositado pelo seu suor, pelo seu trabalho, mensalmente. Não é nenhum benefício. Não é nenhum benefício, não. Eu até fiquei me questionando se valia a pena a gente retirar, porque no momento nós estamos trabalhando, recebendo o nosso salário. Então, esses R$500 a gente pode cair na ilusão de achar que é um presente, tem até a síndrome Papai Noel, né? De vou comprar qualquer coisa. E aí, assim, é um dinheiro seu. Não foi ninguém que lhe deu, não. Que pode até fazer falta no futuro. Pode fazer falta no futuro. Então, assim, eu fiquei pensando. Agora, realmente, eu conversando com uma amiga minha, que é contadora, ela disse, se a pessoa estiver devendo, porque eu vi numa pesquisa que 37% dos trabalhadores estão no Serasa por contas abaixo de R$500. Então, vale muito a pena, realmente, você tirar para quitar uma dívida dessa e ter o seu nome novamente limpo, vale muito a pena. Agora se não estiver precisando, por impulso, não é interessante sacar. Não acho interessante. Não acho, porque não é ninguém que está lhe dando. Foi o seu suor, é o seu suor. E não tem mágica. Se você, por exemplo, tem R$2.000 na sua conta do FGTS, você tira 500 e vai ficar só com 1.500. Exatamente. Não vai render, não, né? Não vai? Algumas pessoas estão com essa ilusão de que esses R$500 é o governo que está dando. Não, esse dinheiro é seu e vai ser R$500 a menos na sua conta. Ok. Bom dia, Marco Danta. Meu último ano assinado foi em 2005. Eu tenho direito de receber alguma coisa? Pode. E aí? Pronto. Cai nessa mesma questão, né? As pessoas estão naquele pensamento de que eu tenho FGTS, eu tive carteira assinada, tive direito a FGTS e vou poder sacar. Não, se você teve o último contrato em 2005, você, quando rescindiu o seu contrato de trabalho, você retirou o seu FGTS. E mesmo que você não tenha pedido para sair, 2005, 6, 7, 8, a partir de 2008 já estava liberado esse FGTS. Então, provavelmente você não vai ter esses R$500. Ok, são muitas perguntas. E assim, gente, eu peço até a compreensão, porque se a gente for... claro que quem manda a pergunta para a rádio quer que a pergunta saia, mas
Como está chegando aqui perguntas a cada momento, a gente vai passar a manhã todinha aqui respondendo perguntas sobre o FGTS. Eu peço mil desculpas aqui, eu fico triste quando alguém manda para cá uma pergunta e infelizmente a gente não coloca no ar, mas não é porque não é o nosso desejo, porque realmente a gente tem um horário aqui a seguir, né? Já estamos aqui, inclusive até ultrapassando aqui o horário aqui da nossa querida Iane Daniele. Então, em linhas gerais, né? Não é um benefício, o governo não está dando esses R$500 aí a ninguém, né? Pelo que eu entendi, se eu estiver equivocado, pode me corrigir, tem mais direito de quem está trabalhando, quem está na ativa, né? Exatamente. Quem está trabalhando com contas ativas. Mas existem, como aquele senhor perguntou, né? Eu tenho uma conta inativa. Por algum motivo, ele não sacou aquele FGTS. Então, as contas inativas serão liberadas também. Se você tem um tempinho e você vai consultar, ou então você tem um aplicativo e consulta, pelo seu CPF, pelo seu NIS, você vai poder saber todas as contas que você tem e se você tem algum saldo ainda a receber. Mas que é como você disse, não é um dinheiro que o governo está dando, não. É um dinheiro seu e vai ser R$500 a menos na sua conta do FGTS. Então, pois não, quer fazer alguma pergunta, Gelma? Nossa, é importante. Ou você já quer me demitir para poder sacar o FGTS? Não, é importante, a gente agradece a doutora Simone, esse esclarecimento que realmente muitas dúvidas, o pessoal realmente tem medo. Eu acho que é o nosso dever, a gente está contribuindo com a nossa população, né? E trazer a doutora Simone de novo aqui mais vezes. Pois é, ela tem que participar aqui quase semanalmente agora, falar sobre os assuntos que envolvem, porque as pessoas têm dúvidas e o objetivo do rádio realmente é isso, é prestar serviço, é tirar a dúvida das pessoas. Aqui tem umas 50 ou mais perguntas no nosso WhatsApp, né? Doutora, obrigado pela sua participação. Então, que conselho você daria nesse momento? Faz de conta que você está aí cara a cara conversando com as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo também pelas nossas redes sociais. Que conselho você daria? Vale a pena realmente sacar esses 500 ou menos do que R$500? Por exemplo, tem pessoas que estão agora aí com o limite liberado de R$100, R$150, né? Vale a pena sacar? Olha, na minha opinião pessoal, vale se você estiver numa situação de dívida que para sanar essa dívida você está pensando em entrar num empréstimo bancário, que os juros são muito altos. Então, se você para sanar uma dívida, você vai ter que entrar no empréstimo bancário, e se esse valor sana essa sua dívida, claro que é vantagem você retirar. Muita vantagem mesmo, porque você não vai estar devendo juros, não vai estar pagando juros a ninguém. Agora, se você não tem essa necessidade urgente, a minha opinião é que não deveria retirar. Porque você vai gastar, porque a gente acha mesmo que gastar, e aí vai ser R$500 a menos e na hora da necessidade. Eu só penso na hora que a pessoa está desempregada e que esse dinheiro realmente ajuda. Então, assim, o meu conselho é esse. Se você estiver precisando realmente, vale a pena. Mas se não, então é melhor deixar. E volte sempre aqui, viu? Eu sei que sua agenda é muito lotada, mas quando quiser aparecer aqui para tirar essas dúvidas, porque nós falamos aqui de FGTS, de PIS, de PASEP, tem muitas coisas trabalhistas que merecem realmente uma atenção. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e estou à disposição.